Aleluia. Eu quero saudar a amada igreja, os irmãos em Cristo, com a gloriosa paz do Senhor. Queria pedir um favor, se os irmãos pudessem desligar esse ventilador, eu agradeço em nome de Jesus. Nós queremos fazer uso da palavra de Deus nesta noite, em Romanos, capítulo de número 6, e o verso 1 e diante. Aos irmãos que estão aí na live também, que Deus abençoe, que melhor fale o Espírito Santo no meio do seu coração. Aos Romanos, capítulo 6, e do verso 1 em diante, nós vamos ler a palavra de Deus que nos diz: que diremos, pois, ponto, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Podeis assentar no nome do Senhor Jesus, mas com as vossas Bíblias abertas, porque nós vamos discorrer esse capítulo para nós entendermos que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para a nossa obediência, para que nós podemos cada dia mais se prontificar na presença do Senhor, porque Ele é que cuida de nós. E o apóstolo aqui vai chamar as nossas atenções sobre uma vida plena na presença do Cristo vivo. E ele disse: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo algum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha aí o apóstolo dando o relato da palavra de Deus, porque nós sabemos que vivemos e nascemos nessa nódia do pecado, mas o sacrifício da cruz do Calvário nos trouxe para a maravilhosa luz. Então o apóstolo está dizendo que de maneira nenhuma nós devemos, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ao momento maravilhoso da nossa renúncia do pecado, quando nós entregamos para Jesus, e que a partir daquele momento nós também reconhecemos o nosso estado miserável, que sem Jesus e sem o perdão do Senhor, o homem, o ser humano não é nada. Mas, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, ou Ele nos escolheu, porque foi Ele que nos escolheu, que de forma alguma nós teríamos mérito algum se não fosse a bondade do Senhor. E se eu estou aqui é porque Ele me escolheu e escolheu você também. E a todos quanto estão ouvindo, então o apóstolo está dizendo: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, a partir desse momento, o Senhor nos lavou com o seu precioso sangue e nos fez uma nova criatura na pessoa maravilhosa do nosso Deus. Então, vale a pena nós estarmos obedecendo a lei da palavra de Deus e servindo de forma gloriosa. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha, a partir do momento que eu e você o aceitamos a Jesus, ou Ele nos aceitou primeiro, nós já temos um compromisso com a sua palavra, de obedecer, de servir a Ele, e também de ser batizado por Ele, para ser emergido os nossos pecados. A partir desse momento que nós somos batizados nas águas, o nosso pecado do velho homem vai ser sepultado naquele momento. Então, por isso, nós somos, a partir desse momento, membro de uma igreja, membro do corpo do Senhor Jesus. E por isso, a ligação agora é o momento do nosso reconhecimento de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, por isso, nós devemos sempre estar adorando o Senhor, porque nós fomos restaurados e redimidos pelo poder do sangue do Senhor. Porque se fomos
plantado juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Olha aí o privilégio daqueles que entrega ou é aceitado por Jesus, o privilégio de viver uma vida na presença dele. Mas o que ele vai destacando aqui a palavra de Deus é que o compromisso com o pecado o Senhor não tem. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E por isso nós temos que fazer jus a esta escolha que ele nos deu, que é obedecer a sua palavra e andar nos teus santos caminhos. Então ele continua dizendo, só sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha o privilégio de quem é ressuscitado com Cristo, de quem foi crucificado pela morte do Senhor Jesus juntamente com ele, de renunciar ao mundo, de renunciar toda a bagagem deste mundo para servir um Deus vivo e maravilhoso, e que nos acolhe a todo momento da nossa vida, e que estende a sua mão e está amparando a todo momento. Nós vivemos num momento tão difícil como estamos passando agora, mas o Senhor de forma alguma tem desamparado o seu filho, a sua filha. É isso que faz plenamente fazer a separação do pecado das nossas vidas e estar na presença desse Deus maravilhoso. Então, ele está dizendo, sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que os que vivamos mais, que não vivamos mais no pecado. Então, meus queridos irmãos, o privilégio do Senhor é nos dar o melhor, mas o compromisso da responsabilidade de estar na presença dele é eu e você, de nós estarmos vivendo fora do plano de Deus. E se viver de fora do plano de Deus, estamos condenados para toda a eternidade, mas se estiver no plano do Senhor, é vida eterna com abundância. Então nós vemos aí que ele está dizendo que nós temos que estar despido do velho homem e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha o privilégio de um pecador, mas remido pelo sangue do Senhor, transformado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Então vale a pena nós passar os momentos que passamos mais adorando o Senhor, mais servindo o Senhor e se distanciando cada dia mais do pecado, porque essa é uma coisa que abomina os olhos do Todo-Poderoso. E ainda ele continua dizendo, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morreste, a morte não mais tem domínio sobre ele. A partir do momento que nós vivemos uma vida plena na presença desse Deus, as maravilhas do Senhor nos acompanham, e que nós cada dia mais podemos estar vivendo esta vida gloriosa com Cristo, porque o morrer é ganho na presença do Senhor. Então vale a pena nós partir para a eternidade, mas vivendo com Cristo, porque nós não estamos morrendo, nós estamos vivendo. A morte fica aqui, mas a vida continua na presença do Senhor. Então, por isso que ele está dizendo, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morreis, a morte não mais tem domínio sobre ele. Aí o verso 10 vai dizer, pois quanto ao ter morrido uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Olha aí, então a gente tem que sempre estar morrendo para o pecado, mas vivendo para Deus. É isso que nós temos que fazer cada dia
que nós acordamos é pedir perdão do nosso pecado. Porque nós até na mente pecamos. Mas o sangue de Jesus é que purifica o ser humano de todo o pecado. Por isso que faz jus nós, todo momento, estar na presença de Deus, buscando a Ele. Porque, como lá no Jardim do Éden, nós vemos que Ele ia falar com Adão. Mas agora, depois do sacrifício de Jesus, é eu que tenho que falar com Ele, é você que tem que falar com Ele. E Ele está atento a ouvir os nossos clamores. A forma daquilo que nós precisamos é entregar a Ele. Então, nós vemos como foi feito esse trabalho glorioso através do Filho de Deus. Eu e você hoje somos um sacerdote a clamar diante desse Deus maravilhoso, pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Assim também vós, considereis vós como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o privilégio de eu e você estar vivendo numa vida plena na presença desse Cristo maravilhoso. Então, meus queridos irmãos, mesmo que nós padecemos ou passando momentos difíceis, mas o Senhor não desampara ninguém. E o apóstolo continua corrigindo e chamando a nossa atenção para nós obedecermos a palavra do Senhor. E no verso 2 ele vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscências. Então o apóstolo está dizendo para que nós sempre prontificamos na presença desse Deus maravilhoso. Mas João, em 1 João, capítulo 2, e o verso de número 15 ao 17, vai dizer o que é a concupiscência. E ele diz aqui no capítulo 2 de 1 João, e versículo 15, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o 16 vai dizer, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, olha, meus queridos irmãos, o que faz a concupiscência, o que o apóstolo Paulo queria dizer naquele momento, o apóstolo João está esclarecendo aqui. E o 17 vai dizer, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o mundo está aí se perdendo por falta de Deus, porque eles estão amando todas as coisas dessa vida e não está deixando lugar para Deus trabalhar. E por isso estão morrendo, estão aí sendo sufocados. Mas a igreja que tem a palavra de Deus, que tem Jesus, o Salvador, o alicerce de toda a construção, ele está presente para nos dar vitória. E a igreja está viva, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas o apóstolo continua dizendo, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha aí, então, o Senhor não quer só o coração, Ele quer todo o corpo, alma e espírito, porque Ele está dizendo que nós não devemos oferecer os nossos membros ao pecado, mas sermos, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento da iniquidade, quer dizer, do pecado, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Quer dizer, mesmo neste mundo cruel de pecado, você e eu está vivo em Cristo Jesus. Estamos vivos porque Cristo nos transformou as nossas vidas para fazer a diferença nessa terra e por isso temos que adorar o Senhor. Mortos aos vossos membros, ao Deus
como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando o homem aceita Jesus, entrega a sua vida para o Senhor, é a graça de Deus. Se você está aqui, é pela misericórdia do Senhor. Se eu estou aqui, é pela graça e a misericórdia do Senhor. E a igreja está de pé ainda pela graça e a misericórdia desse Deus. Então, o importante é nós estarmos firmes na sua promessa e esperando o seu dia que está breve para chegar. Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para que obedeceis, isto sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então a escolha é nossa. Está aqui, se nós permanecemos no pecado, estamos mortos, e se morrer no pecado, estamos mortos para toda a eternidade. Mas se estamos vivificados, estamos na obediência, estamos para a justiça de Deus. É isso que o apóstolo vai continuar dizendo para nós, ponharmos em prática a verdade da palavra, viver a verdade, estar na presença dele todo momento, porque é isso que está nos restando nestes últimos dias, é estar na presença de Deus, porque esse mundo não se espera mais nada. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a quem foste entregue. Aí ele disse, e libertos do pecado, fostes filho, servo, fostes feitos servo da justiça. Então, quando o homem entrega e é liberto do pecado, então está dizendo, e liberto do pecado, foste feito servo da justiça. Então o homem só encontra essa bênção de Deus quando aceita Jesus ou quando entrega a sua vida para o Senhor. Falo como homem pela fraqueza de vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para maldade, assim apresentai agora o vosso membro para servirem a justiça para a santificação. Então, queridos irmãos, a escolha toda é nossa aqui agora. É nós que escolhemos a verdade da palavra de Deus ou escolhemos a salvação e o perdão ou a condenação das nossas vidas. O apóstolo deixa bem claro para nós entender que nós precisamos de uma vida plena na presença do Senhor. Porque quando era servo do pecado, estava livre da justiça. E que fruto tenhais, então, as coisas de que agora vós envergonhais? Porque o fim dela é a morte. Olha aí. Então, quem ter vida tem que estar em Jesus. Tem que ser perdoado por Jesus. Tem que ser transformado pelo Senhor Jesus. Mas ele continua dizendo, mas agora liberto do pecado e feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quando você é lavado e redimido pelo sangue do Senhor, e o meu e o seu pecado é perdoado, é isso, o fruto é isso, é de santificação e, por fim, a vida eterna. Então, vale a pena os momentos difíceis em que nós estamos vivendo, mas permanente na presença desse Cristo vivo. E o apóstolo vai dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele está dizendo que o salário, o preço do pecado é a morte. Mas para aquele que está em Cristo Jesus, é vida eterna
por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vemos aqui o apóstolo falando sobre o pecado. Mas agora nós vamos ver, no mesmo Romanos capítulo 8, verso 8 também, o que o Senhor fala sobre o Espírito Santo quando o homem é perdoado e transformado. Romanos capítulo 8, versículo 8 vai dizer: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está vendo, queridos irmãos? A vantagem do homem não permanecer no pecado, não estar vivendo no pecado, mas uma transformação de salvação e de perdão. O Espírito Santo está nos convidando para nós, cada dia mais, se converter a Deus, se converter ao Evangelho, se converter a Cristo e entregar nossa vida de corpo e alma para Ele. Mas o apóstolo continua dizendo para nós: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, pois por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então o corpo está morto, mas o Espírito está vivendo em Cristo Senhor. Porque a carne sempre luta para pecar, mas o Espírito luta para a justiça de Deus. E ele continua dizendo: e seu Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então nós somos, a partir do momento que nós abraçamos essa fé e Jesus nos aceitou como Filho de Deus, quem está morando dentro de mim e de você é o Espírito Santo. Então que nós não devemos pecar, mas se pecar, há um advogado, Jesus justo, diante do Pai, intercedendo por nós. Nós, por isso que todo momento temos que estar pedindo perdão do nosso pecado, porque somos propriedade de Deus, somos corpo, vida e templo do Espírito Santo. E quando nós aceitamos Jesus, Ele já vem fazer morada, porque a partir do momento que eu aceito Jesus, Ele está me convencendo do pecado. O Espírito Santo está convencendo o homem e a mulher do seu vil pecado, para conhecer melhor a Deus, para estar vivendo mais a palavra do Senhor, para estar ligado mais com o contato com os céus. É o Espírito Santo que vem realizar esta obra na vida de cada ser humano, daqueles que querem aceitar o plano da salvação. E o apóstolo Paulo começa a dizer, agora ele disse, guiado pelo Espírito, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, mas viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então é o Espírito de Deus que vai transformar o nosso corpo e ser um luzeiro neste mundo. Ser uma carta aberta nesse mundo é o Espírito Santo que vai estar brilhando na minha vida, na sua vida. Então, por isso, nós temos que fazer jus à palavra de Deus, obedecermos à palavra do Senhor, porque a maior pregação não é estar dizendo lá, é eu que tenho que dar o meu exemplo. É nós que temos que dar o exemplo de cristão. Essa é a maior pregação que já existe na face da terra. O pessoal não está olhando eu com a Bíblia debaixo do braço e subindo rua, descendo rua, não. Ele está olhando a minha vida. Se eu não estou me comportando como cidadão do céu, aí não tem como alguém. Você pode espenutear e falar que Jesus faz tanto que você não está fazendo na vida de quem está pregando. Agora imagina na vida dele, ele não vai acreditar. Se não for o Espírito Santo convencer ele ou ela que ele é o perdoador, que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Então nós, aonde nós estamos, somos uma carta aberta diante de toda a sociedade.
Então o Espírito Santo continua dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aos que são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai nos conduzindo nessa jornada. E se eu e você é guiado por Ele, então Ele está chamando que eu e você é filho de Deus. E filha de Deus também. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Olha aí, nós começamos sobre a opressão do pecado, mas agora estamos sendo transformado e refrigerado pelo Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Então, por isso, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque estáis selado para o dia da redenção. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha aí, a diferença de quem está no pecado e de quem está na presença do Espírito Santo do Senhor. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiros de Deus, e co-herdeiro de Cristo, e se é certo que Ele padeceu para que também com Ele sejamos glorificados. Olha o privilégio de que esse Deus trabalhe, que o Espírito Santo move os nossos corações. E que nós, cada dia mais, podemos fazer algo mais especial para esse Deus. Principalmente com as nossas vidas, com os nossos comportamentos, diante de um mundo que não tem mais como dizer que tem paz nele. Nós vemos que, pelos noticiários, por tudo que nós vemos aí pelos meios de comunicação, o povo não está mais obedecendo nada, irmão. E é a última hora. Jesus está voltando. O importante agora é nós ficar firmes na presença desse Deus para sermos abençoados cada dia mais. Mas eu quero deixar ainda aqui, em João capítulo 12, e no verso de número 46, o que Jesus vai falar a respeito daqueles que creem na palavra, daqueles que não querem obedecer também. Evangelho de João, capítulo 12, verso 46 diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Você está crendo em Jesus? Você está vivendo em Jesus? Então permaneça firme que você não vai perecer nas trevas. E se alguém ouvir a minha palavra e não a crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar aqueles que estão no mundo. Então olha aí, meus queridos irmãos, um privilégio que esse Cristo veio fazer. Não veio julgar, mas veio para salvar. Mas ele continua dizendo: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem eu julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Então a palavra de Deus está bem clara. Esta palavra é que vai nos julgar naquele dia. E quem é a palavra? É o próprio Jesus. Ele é a palavra. Então, por isso, queridos irmãos, nós devemos pôr em prática a palavra de Deus e viver ela. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, o Senhor está dizendo, o próprio Jesus obediente a Deus. Então, nós vemos que Ele obedeceu Deus em todos os seus segmentos. Em toda a sua trajetória neste mundo, Ele não desgrudou do Pai, Ele estava sempre falando com o Pai. Mesmo os discípulos dormindo ou mesmo distante, Ele saía e ia falar com quem poderia ajudá-lo.
E Ele está agora intercedendo pela igreja. Importante agora é nós ficar firmes na sua presença. E Ele continua dizendo: e sei que os seus mandamentos é a vida eterna. Assim que os que eu falo como o Pai me tem dito. Então Jesus esclareceu dizendo a forma das suas pregações, dos seus ensinos, ele estava na direção de Deus. Ele estava apoiando Deus em primeiro lugar. Para nós ver como ele curava alguém e dizia: ó, vai contra o seu, tudo quanto Deus tem feito em prol da sua vida. Então nós vemos que Jesus nunca buscou honra para si mesmo, mas ele buscava a glória para o Pai dele. E eu agora e você, que é o que nós temos que fazer. A honra e glória para Deus e para o Senhor Jesus. O que nós fazemos nessa terra é ser grato e obediente à sua palavra e viver ela. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe. E que melhor fale o Espírito Santo no seu coração e no meu coração. E vamos viver uma vida plena na presença de Jesus. E dando preferência ao Espírito Santo para nos convencer das nossas ignorâncias e das nossas falhas. Que Deus abençoe. E que Deus continue dando vitória para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos ficar de pé e já agradecer a Deus por este momento, porque esse Deus já está fazendo obra grandiosa. Querido Deus e glorioso Pai, neste momento, ó Pai, pedimos perdão do nosso pecado, das nossas ignorâncias, das nossas falhas, porque o Senhor é o Deus que transforma a vida, o Senhor é o Deus que purifica os corações. Pai, que nesta noite venha socorrer aqueles que estão aflitos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor, mas que nesta noite ele pode entender que ele é um pecador e precisa de um Salvador, e que o Senhor é socorro bem presente na hora de angústia, e o Senhor estenda a tua mão àqueles que estão aflitos, no leito de dor agora, estão nos hospitais de clínica ou psiquiatra, Senhor, mesmo aonde eles estão, Deus, estenda a tua mão para aqueles que ainda não entregaram a sua vida, Senhor, o que não foi transformado pela tua palavra, que nesta noite, através do teu Espírito Santo, possa convencer ou ela ou ele dos seus maus caminhos, das suas maus caminhadas nessa terra, mas que possa aceitar o plano da salvação, que possa receber o teu Filho como Salvador. Pai, vai em encontro dos necessitados, contra os lares desmoronados, mas nesta noite, Pai, no nome de Jesus, nós clamamos com autoridade do nome do teu Filho Jesus, que todas as cadeias do mal seja desfeita agora, na vida dessa pessoa, desse lar, dessa família, que seja caído por terra agora, e que nós ministramos a bênção da salvação, a bênção da cura, a bênção do perdão. Pai, vai em encontro do teu filho, da tua filha, e abençoa a tua igreja, Senhor, que recebe nesta noite de bom grado a tua palavra, mas que eles vivam a tua palavra e permaneçam na tua presença, na esperança da tua volta, ou quando o Senhor venha chamar. Deus, sustenta na tua mão santa e poderosa, abençoando a nossa nação, abençoando o nosso estado, abençoando a nossa cidade, Senhor, e repreendendo toda a fúria do mal. É o que nós pedimos e desde já agradecemos pelas vitórias e as bênçãos no nome de Jesus. Amém.